O fardo da necessidade empurrava Lúcia para os cantos mais imundos do Sítio da Esperança, um sítio abandonado há anos. O cheiro de mofo, palha velha e poeira sufocava o ar denso e úmido do celeiro, uma nuvem sufocante que grudava na garganta. Com um esforço que parecia arrancar a alma, Lúcia arrastava os últimos feixes de feno podre, o corpo franzino coberto por uma camada de sujeira e teias de aranha. Cada movimento, cada músculo estirado, era um eco da sua desesperadora busca por qualquer coisa, qualquer migalha que pudesse ter valor, algo para vender e afastar a sombra da rua. A luz fraca que vazava por uma fresta no telhado mal iluminava o chão batido, e seus olhos varriam o espaço, cansados, mas persistentes. O fardo da necessidade empurrava Lúcia para os cantos mais imundos do Sítio da Esperança, um local abandonado por décadas. O cheiro de mofo e palha velha sufocava o ar denso e úmido do celeiro, uma névoa sufocante que grudava na garganta e nos pulmões. Com um esforço que parecia arrancar a alma, Lúcia arrastava os últimos feixes de feno podre, o corpo franzino coberto por uma camada de sujeira e teias de aranha. Cada movimento, cada músculo estirado, era um eco da sua desesperadora busca por qualquer coisa, qualquer migalha que pudesse ter valor, algo para vender e afastar a sombra da rua. A luz fraca que vazava por uma fresta no telhado mal iluminava o chão batido, e seus olhos varriam o espaço, cansados, mas persistentes. Foi então que, sob uma tábua solta, já quase engolida pela terra, uma saliência metálica chamou sua atenção, quebrando a monotonia do piso. Lúcia parou, o suor escorrendo pela testa e embaçando a visão. O metal, corroído e quase indistinguível, cintilou por um breve segundo sob o raio de luz. Uma pequena esperança acendeu-se, um calor inesperado em seu peito exausto. Com as mãos calosas, que já conheciam o toque áspero da madeira e o frio do ferro, ela se ajoelhou e puxou a tábua com um grunhido, revelando a fonte daquele brilho inesperado. O som da madeira velha se separando foi um alívio temporário para o silêncio opressor. Ali, na penumbra daquele buraco no chão, jazia uma porta de ferro enferrujada. Não havia maçaneta, nem qualquer indício de como seria aberta. Em vez disso, um elaborado mecanismo de travamento em relevo adornava a superfície, intrincado e misterioso, coberto por séculos de poeira e oxidação. Lúcia passou os dedos sobre o metal frio, sentindo as texturas complexas, as engrenagens silenciosas de um passado esquecido. O ar pareceu rarear. O coração de Lúcia disparou, um martelar forte e incontrolável que ecoava no silêncio do celeiro, um misto de medo primitivo e uma faísca de esperança ardente, algo que ela há muito não sentia. Era um cofre. A compreensão bateu forte, ressoando nos ossos de Lúcia como um sino distante. Ali, escondido nas profundezas daquele celeiro esquecido, jazia não apenas um objeto, mas um segredo, talvez uma promessa. A mente de Lúcia começou a girar, febril. Cofres não eram para guardar quinquilharias, eram para proteger o que era valioso, o que era cobiçado. A simples visão daquela porta selada mudou a atmosfera, infundindo o ar com uma tensão invisível, palpável. O suor em sua testa agora não era apenas pelo esforço, mas pela descarga de adrenalina que corria em suas veias. O que poderia estar ali dentro? A pergunta flutuava em sua mente, a voz sussurrante da curiosidade abafando o cansaço. Joias? Documentos antigos? Uma fortuna? Lúcia nunca havia visto algo assim, não fora dos filmes que João, seu filho, tanto gostava. Para ela, o dinheiro sempre foi uma escassez, uma batalha diária por migalhas. A possibilidade de algo grandioso ali, sob seus pés, parecia quase um sacrilégio, uma piada cruel do destino. Ela tocou novamente o metal, sua temperatura fria e implacável, sentindo a rugosidade da ferrugem. Aquele cofre representava a ruptura com a rotina monótona da miséria. O valor potencial era insondável para sua mente, acostumada à contagem de moedas. Não se tratava apenas de dinheiro para o aluguel, para o alimento. Aquele cofre poderia significar a chance de um futuro. Um futuro onde João pudesse ter brinquedos, onde não precisassem temer o despejo,
onde a doença não fosse uma sentença de falência. A esperança, há muito adormecida, agora despertava com uma força avassaladora, rasgando o véu de resignação que Lúcia havia tecido em torno de si. Ela sentiu uma determinação ferrenha, um calor no estômago que expulsava o frio do celeiro. Mas a promessa de riqueza vinha acompanhada de uma sombra gélida. A intricada engenharia da fechadura, a forma como estava oculta, denunciava não apenas a proteção de algo valioso, mas também o desejo de manter um segredo profundo. Segredos assim, Lúcia sabia, raramente vinham sem perigo. O que levaria alguém a esconder algo tão elaborado, tão bem protegido neste lugar esquecido? A mente de Lúcia, antes focada na sobrevivência do dia a dia, agora se abria para a teia complexa de mistérios e riscos. A porta de ferro, pesada e inabalável, encarava Lúcia, um enigma silencioso em meio à desolação. Em suas mãos, o destino de sua pequena família parecia estar suspenso por um fio. A descoberta daquele cofre não era apenas um evento fortuito, era o ponto de virada, a linha que separava seu passado de penúria de um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Mas como uma mãe solteira, esmagada pela pobreza e pela iminência do despejo, chegou a este ponto de viragem, a desenterrar um segredo que poderia mudar tudo? Qual foi o caminho até esta extraordinária revelação? Voltamos no tempo, para antes daquela revelação metálica no celeiro escuro. A vida de Lúcia e de tantos outros na pequena comunidade rural de Vila da Paz era uma dança monótona de sol a sol, ditada pelos caprichos da terra e pela sombra de Coronel Valério. As esperanças eram miúdas, cultivadas em solo árido, e a cada amanhecer, o sol trazia não promessas, mas a certeza de mais um dia de labuta. A paisagem, embora de uma beleza agreste, parecia carregar o peso invisível de uma comunidade oprimida, onde a resignação era um traço tão comum quanto a poeira que cobria os caminhos. Lúcia, com seus 2 filhos, João e Clara, era a personificação dessa luta diária, uma força silenciosa contra a correnteza implacável da pobreza. Lúcia acordava antes do sol, o corpo dolorido pelos dias anteriores, mas a mente já projetando as tarefas. Buscar água no poço distante, remendar as roupas surradas dos filhos, preparar a parca refeição. Seu trabalho principal era na colheita, sob o olhar vigilante dos capatazes do coronel, onde cada cacho de café, cada espiga de milho, representava uma fração de um salário já pífio. As mãos calejadas, a testa sempre molhada de suor, eram o testemunho mudo de sua dedicação. Não havia luxo, apenas a subsistência mais básica e a constante preocupação com o amanhã. A cada anoitecer, a exaustão vinha acompanhada da incerteza sobre como os poucos tostões durariam até o próximo pagamento. Em casa, a maior alegria de Lúcia vinha de seus filhos. João, de 7 anos, com seus olhos curiosos e sempre famintos por histórias, e a pequena Clara, de 3, que irradiava uma inocência que Lúcia lutava para proteger. Eles não compreendiam a profundidade de sua pobreza, mas sentiam o aperto, a falta. João sonhava com um carrinho de madeira que via na feira. Clara pedia uma boneca que Lúcia sabia ser um luxo inatingível. O sorriso deles era o combustível de Lúcia, a razão de cada gota de suor, de cada sacrifício. Ela lhes contava histórias de um tempo melhor, de um pai valente, tentando manter viva uma chama de esperança em seus pequenos corações. A memória de seu Francisco, o marido de Lúcia, era uma ferida ainda aberta, embora o tempo tivesse começado a cicatrizar. Um homem bom, forte, que partiu cedo demais, vítima de uma doença que a pobreza transformou em sentença. Sua ausência não era apenas emocional, era uma chaga econômica profunda. Francisco era o braço forte, o parceiro nas horas de maior aperto, e sua falta desequilibrou completamente a frágil balança familiar. Lúcia guardava apenas uma fotografia desbotada e as lembranças de seu sorriso, um vislumbre de amor em meio à aridez. A cada decisão difícil, ela se perguntava o que ele faria, buscando força na resiliência que ele sempre lhe ensinou. Os dias de Lúcia eram um ciclo implacável. Após a colheita,
ela ainda encontrava tempo para serviços extras, lavar roupa para vizinhos, ajudar na pequena feira local. Tudo para complementar a renda e garantir um prato de comida. As refeições eram simples, por vezes apenas arroz e feijão, mas Lúcia se esforçava para que houvesse sempre calor no fogão e amor na mesa. A casa humilde, de paredes de barro e teto de palha, era seu santuário, onde as preocupações externas eram, por um breve momento, deixadas de lado. No entanto, o sussurro do vento entre as frestas parecia sempre trazer consigo as notícias das dívidas que se acumulavam e do prazo de despejo que se aproximava. A sombra que pairava sobre Vila da Paz tinha um nome: Coronel Valério. Proprietário de quase todas as terras da região, ele exercia um poder quase feudal, um verdadeiro imperador em seu domínio. Sua figura era imponente, seus olhos, frios e calculistas, pareciam pesar cada alma que ousava cruzar seu caminho. Valério havia herdado a fortuna e a crueldade de seus antepassados, expandindo seu império através de práticas desumanas, extorquindo os pequenos agricultores e expulsando quem não conseguia pagar seus impostos abusivos. Ele era o terror silencioso, a força que impedia qualquer vislumbre de progresso ou liberdade para os moradores. A opressão de Coronel Valério era sentida em cada fibra da comunidade. Ele manipulava os preços dos produtos agrícolas, emprestava dinheiro a juros exorbitantes e, quando os lavradores não podiam pagar, tomava suas terras e casas. Muitos já haviam sido despejados, suas famílias vagando sem rumo, transformando a vila num exemplo de seu poder inquestionável. Os trabalhadores viviam com medo, cientes de que qualquer murmúrio de insatisfação poderia resultar na perda de seus empregos e na expulsão de suas moradias. A justiça, ali, era apenas mais uma ferramenta nas mãos do coronel, um escudo legal para suas arbitrariedades e sua ganância insaciável. Lúcia não era exceção à tirania de Valério. Seu Francisco havia contraído uma pequena dívida antes de morrer, para tratar uma doença que se mostraria fatal. Agora, com os juros acumulados, essa dívida insignificante havia se transformado numa montanha impagável. Valério, com seu sorriso cínico, já havia enviado recados através de seus capangas, ameaçando tomar o pequeno casebre onde Lúcia e seus filhos viviam. A cada dia, o ultimato se tornava mais real, aterrorizando Lúcia e sufocando qualquer resquício de paz em sua alma. Ela sabia que, sem um milagre, o despejo era iminente, e a perspectiva de viver na rua com seus filhos era um pesadelo constante. A gota de água veio numa tarde chuvosa, quando um dos capangas de Valério, um homem corpulento de rosto marcado, jogou um papel amassado na porta de Lúcia. Era uma notificação final. Tinham apenas uma semana para quitar a dívida integralmente ou seriam expulsos de sua casa. O pequeno João, vendo as lágrimas silenciosas da mãe, abraçou-a com força, sem entender a gravidade da situação. Clara, sentada no chão, brincava com um graveto, alheia ao desespero que consumia Lúcia. Com o prazo final se esgotando, Lúcia sentiu o chão sob seus pés desabar. Era o fim de tudo que conhecia, o abismo que Valério cavara para ela e seus filhos. A notificação final esmagou Lúcia com o peso de uma laje de pedra. Ela a segurava, as bordas amassadas entre os dedos trêmulos, e o papel parecia queimar. Seus olhos percorriam as palavras já gravadas em sua mente. Mas a cada releitura, a ameaça de Valério tornava-se mais visceral, mais real. O prazo de uma semana não era apenas um ultimato, era uma contagem regressiva para a aniquilação de sua pequena família. Lúcia sentiu um nó apertar em sua garganta, as lágrimas brotando silenciosas, enquanto a responsabilidade pelos filhos pesava sobre seus ombros. O desespero não era mais uma sombra, era um monstro, engolindo-a por inteiro, enquanto o mundo lá fora continuava indiferente. Para piorar o tormento, o pequeno João, já fragilizado pela privação, começou a tossir incessantemente, o rosto corado pela febre que se instalava traiçoeiramente. Seu corpo miúdo tremia na cama improvisada e cada gemido dele rasgava o coração de Lúcia. A febre alta e a tosse incessante transformaram o iminente despejo numa crise ainda mais urgente e mortal. Sem a casa, sem o mínimo de conforto, como protegeria seus filhos da doença e da rua?
Lúcia afagava a testa do garoto, a pele quente sob seus dedos, e o medo de perdê-lo somava-se ao medo de perder tudo, criando um coquetel brutal de angústia. Com João nos braços, Lúcia correu até a velha benzedeira do vilarejo, a única que oferecia auxílio sem exigir pagamento imediato, um luxo que Valério já havia suprimido de todas as outras formas de cura. No entanto, a benzedeira, de olhos cansados e mãos enrugadas, negou ajuda. Não posso fazer nada. Lúcia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. O coronel proibiu. Ele cortou nosso sustento se ajudarmos alguém sem a aprovação dele, especialmente os que estão devendo. A humilhação era profunda. O nó na garganta de Lúcia apertava ainda mais, enquanto Valério estendia seus tentáculos para sufocar até mesmo a caridade. A benzedeira, sentindo a aflição da mãe, acrescentou em voz baixa, quase um segredo. Ele precisa de remédios da cidade, Lúcia. Remédios fortes para essa tosse e essa febre. O conselho, embora bem intencionado, apenas aprofundou o abismo de desespero. Remédios da cidade significavam dinheiro, um recurso que Lúcia não possuía. O pouco que ganhava mal dava para alimentar as crianças. E agora, com o prazo do despejo se esgotando, não havia perspectiva de conseguir qualquer quantia significativa. A impotência era um veneno amargo, corroendo sua esperança, enquanto João, em seus braços, tossia novamente, uma tosse seca e alarmante. Num ato de desespero, Lúcia reuniu a pouca dignidade que lhe restava e foi até a fazenda de Valério, implorar. Encontrou-o sentado em sua varanda opulenta, sorrindo cinicamente, enquanto apreciava o vasto império que construíra sobre a miséria alheia. Senhor Valério, por favor, Lúcia suplicou, a voz embargada. Meu filho está doente. Preciso de mais tempo, qualquer coisa. Ele a fitou com desdém. Um brilho cruel nos olhos. Tempo, disse Lúcia. O tempo é dinheiro, e você não tem nenhum dos dois. Seu prazo acabou. Amanhã, ao amanhecer, seus pertences estarão na rua. E o casebre... o casebre já tem novo dono. Mal amanhã clareou. E Valério cumpriu sua ameaça com uma crueldade calculada. Seus capangas, com sorrisos sádicos, invadiram o pequeno casebre de Lúcia. O som dos móveis sendo arrastados e atirados para fora cortou o ar como lâminas, dilacerando a pouca paz que restava. Cadeiras, a velha mesa de madeira e até as panelas mais simples foram lançadas sem cerimônia no pátio lamacento. Clara, sentada ao lado de João que ardia em febre, assistia a tudo com olhos arregalados, sem compreender a violência da cena, enquanto Lúcia, de joelhos, via a vida que construíra desmoronar em fragmentos de madeira e cerâmica. A visão de seus poucos pertences, espalhados pela lama, sob o olhar indiferente dos capangas, foi o golpe final. Lúcia sentiu uma vertigem, o mundo girando ao seu redor. Um sentimento de rendição total a invadiu. Era inútil lutar, Valério havia vencido. A imagem de João pálido, a respiração sôfrega e Clara agarrada ao braço dela, inocente em seu terror, apenas intensificava a dor. Ela sentiu as forças se esvaírem, a mente nublada por uma névoa espessa de desespero, pensando que talvez a única saída fosse aceitar o destino cruel imposto por Valério e se conformar com a rua. Mas no fundo daquele abismo, uma pequena chama acendeu. Uma lembrança do olhar determinado de seu Francisco, um homem que nunca se curvou, ressoou em sua alma. Não desista, Lúcia, nunca. A frase parecia ecoar do passado, infundindo-lhe uma força desconhecida. Ela olhou para o céu cinzento, depois para o casebre saqueado. A lenda do ouro do coronel, antes um conto de fadas distante. Agora era uma promessa sussurrada pelo vento. Um último, desesperado fio de esperança. Não havia mais nada a perder. A casa, os filhos, a dignidade, tudo estava em jogo. Lúcia tinha que tentar. Com a decisão firmada, Lúcia tomou uma atitude drástica. Deixou Clara encarregada de cuidar de João com a promessa de que voltaria logo. E seguiu para o ponto mais esquecido da fazenda de Valério. Um terreno baldio, outrora parte da propriedade do coronel. As ervas daninhas formavam um labirinto verde e denso, e as árvores retorcidas pareciam sussurrar histórias antigas.
O caminho era quase inexistente, coberto por folhas secas e galhos quebrados, e a cada passo, Lúcia sentia o chão macio e úmido sob seus pés gastos, um prenúncio da distância entre a realidade e o sonho que perseguia. Após uma árdua caminhada, Lúcia finalmente chegou ao lugar esquecido. Um velho barracão de madeira, quase engolido pela vegetação, erguia-se torto e decadente. Sua estrutura, quase em ruínas, parecia respirar as histórias de décadas passadas, esquecidas no tempo. A madeira estava carcomida, o telhado parcialmente desabado, e o cheiro de mofo e terra úmida era forte. Ervas daninhas e trepadeiras cobriam as poucas janelas, transformando o interior em uma escuridão quase total, um lugar que, de tão abandonado, passava despercebido até mesmo aos olhos vigilantes de Valério. Ao adentrar o barracão, Lúcia sentiu uma onda de ar frio e empoeirado. A luz que filtrava pelas frestas iluminava motes de poeira dançando no ar. No canto mais escuro, sentada em um caixote virado, estava Dona Aurora, a benzedeira, que Lúcia tinha visitado horas antes. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Ela arrumava alguns potes de ervas secas, o silêncio do lugar sendo quebrado apenas pelo chiado de um pequeno fogareiro a lenha, onde aquecia um chá aromático. Lúcia sentiu um misto de alívio e confusão ao vê-la ali. Dona Aurora? Lúcia questionou, a voz surpresa ecoando no barracão. O que faz aqui? A velha mulher suspirou, o olhar pesado. Este lugar era da minha família, antes do coronel tomar. Eu venho aqui de vez em quando. E você, Lúcia? O que a traz a este lugar amaldiçoado? Lúcia, sem hesitar, despejou sua alma. Meu filho está doente, Dona Aurora. Valério vai nos jogar na rua. Não tenho mais para onde ir, nada a perder. Pensei na lenda do ouro do coronel. Há alguma verdade nela? Por favor, me diga. Dona Aurora a fitou com uma expressão séria, sua voz um sussurro rouco que parecia vir de outro tempo. Ah, o ouro do coronel. Ninguém fala disso. Dizem que ele matou 2 homens e os enterrou com o tesouro, para que guardassem a fortuna na eternidade. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Os espíritos ainda vagam por aqui, a benzedeira continuou, protegendo o que é deles. Meu avô, ele trabalhava para o coronel. Ele contava histórias sobre um cofre escondido e um mapa, mas todos diziam ser apenas bobagens de velho. Um cofre? Um mapa? Lúcia sentiu uma pontada de esperança, a adrenalina correndo em suas veias. Dona Aurora, por favor, qualquer detalhe. Meu filho está morrendo. Eu preciso saber. A benzedeira fechou os olhos por um momento, como se vasculhasse memórias distantes. Meu avô mencionava um diário. O coronel era um homem metódico, escrevia tudo. E ele tinha uma obsessão por estrelas e constelações. Dizia que o maior tesouro está sob a estrela mais distante que ele possa ver. Ele falava também de um livro, sempre perto de sua cama, onde anotava seus segredos, guiada pelas palavras da benzedeira. Lúcia começou a vasculhar o interior do barracão, seus olhos agora treinados para buscar qualquer detalhe que pudesse remeter às memórias do coronel. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés. A poeira levantava a cada movimento. Ela correu as mãos pelas paredes de madeira, úmidas e quase desintegrando-se, e por entre as pilhas de objetos esquecidos. Um baque surdo, um som diferente, chamou sua atenção. A prateleira de madeira mais próxima à antiga cama do coronel, visivelmente mais bem preservada que o restante, parecia ter um fundo falso. Com as mãos trêmulas, Lúcia forçou a lateral da prateleira. A madeira velha estalou, cedendo a uma pequena fenda. Dentro dela, escondido e protegido da umidade, estava um velho diário de capa de couro marrom, desbotado pelo tempo. Suas páginas, amareladas e frágeis, pareciam conter a chave para um mistério esquecido. Ao toque, o couro soltava um cheiro antigo, uma mistura de papel velho e mofo. Lúcia sentiu o coração disparar, um misto de medo e uma esperança quase irreal. O primeiro elo com o passado, a primeira pista tangível, estava agora em suas mãos. Lúcia levou o diário para casa, o coração ainda reverberando com a descoberta inesperada.
Sob a fraca luz de uma lamparina a querosene, ela acariciou a capa de couro, sentindo o peso da história que o objeto continha. A cada página virada, um misto de esperança e ansiedade tomava conta dela. As inscrições, em caligrafia elaborada e desbotada, eram um convite a um tempo esquecido, uma promessa de respostas que poderiam mudar o destino de sua família. Ela sabia que cada palavra era um fragmento de um quebra-cabeça complexo e que a decifração seria uma jornada árdua. O cheiro de papel envelhecido e tinta antiga preenchia o ar, um lembrete constante da magnitude da tarefa à sua frente. Era mais do que ouro, era a chance de uma nova vida. A princípio, a leitura do diário se mostrou um desafio monumental. A escrita do coronel era meticulosa, mas as palavras, muitas vezes, eram apagadas ou obscurecidas pela ação do tempo, transformando a decifração em um trabalho de paciência exaustiva. Lúcia passava horas debruçada sobre as páginas, traçando as letras com a ponta dos dedos, tentando desvendar cada rabisco. As entradas do diário não eram lineares, misturando anotações sobre a administração de suas terras, reflexões pessoais e, o mais importante, passagens enigmáticas que pareciam esconder códigos. Ela percebeu que a chave não estava apenas no que era dito, mas no que era omitido, nas entrelinhas, nos padrões repetidos, na linguagem quase poética que ele usava para disfarçar seus segredos. Entre as divagações sobre o tempo e a natureza de suas plantações, Lúcia começou a discernir frases recorrentes que remetiam à conversa com a benzedeira, a estrela mais distante, o olho do dragão noturno, onde a cruz de luz encontra a terra. Eram termos que flertavam com a astrologia e a navegação estelar, elementos cruciais para a obsessão do coronel. Ele notou pequenos desenhos de constelações, alguns apenas esboços, outros mais detalhados, que acompanhavam datas e nomes de lugares vagos. O desafio era conectar essas referências celestes a pontos físicos na vasta e desolada paisagem local. A intuição de Lúcia a impelia a buscar um padrão, uma lógica oculta, que transcenderia a simples descrição de um mapa convencional, guiando-a por um caminho pouco ortodoxo. Lúcia compreendeu que o coronel não havia deixado um mapa literal, mas sim um enigma geográfico astronômico. A pista principal, repetida de diversas formas, parecia indicar um ponto de referência celestial que, alinhado a características terrestres específicas, revelaria o local exato do tesouro. Ela precisava de mais do que apenas um diário. Necessitava de uma compreensão do céu noturno e de como o coronel o interpretava. As marcas no diário eram mais do que símbolos, eram coordenadas codificadas. A vastidão do campo, que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se transformava em um labirinto de possibilidades. Cada colina, cada árvore antiga, cada riacho, um potencial marco a ser decifrado sob a égide das estrelas que um dia guiaram os passos do antigo coronel. Após dias de estudo intenso, combinando as anotações do diário com suas próprias memórias da geografia local e os mitos contados pela benzedeira, Lúcia traçou um plano. A primeira tentativa seria no topo de uma elevação conhecida como Morro da Coruja, um local que o coronel mencionava como um observatório natural e onde uma árvore centenária parecia se alinhar com a constelação que ele chamava de Cruz do Guardião. A janela de tempo era crucial, pois o alinhamento só ocorria em noites específicas do mês. Ela reuniu algumas ferramentas rústicas, uma pá enferrujada, uma picareta gasta, e guardou a esperança no peito. A noite da primeira busca seria a prova de fogo para sua interpretação, um passo ousado rumo ao desconhecido e um risco calculado que ela estava disposta a correr. Sob o manto denso da noite, Lúcia iniciou sua jornada rumo ao Morro da Coruja, o coração batendo forte no peito, um tambor surdo em meio ao silêncio da mata. O ar frio da madrugada mordia a pele, e os sons da noite, o grito distante de um animal, o farfalhar das folhas, amplificavam a tensão. A trilha íngreme era traiçoeira, coberta por raízes retorcidas e pedras soltas, mas a imagem do diário, suas páginas cheias de promessas, impulsionava cada passo. O morro erguia-se imponente contra o céu salpicado de estrelas,
parecendo um gigante adormecido. Lúcia sentia o peso das suas esperanças e as ameaças da cidade nas suas costas, uma pressão palpável que a fazia seguir em frente, a despeito do medo que ocasionalmente a assaltava. Chegando ao topo, Lúcia respirou fundo, o esforço físico queimando seus músculos. As estrelas brilhavam com uma intensidade que raramente se via na cidade, e a constelação da Cruz do Guardião pendia majestosa no céu, exatamente como descrita no diário. A árvore centenária, seu tronco retorcido e galhos como braços esqueléticos, parecia apontar para um ponto específico no solo. Com as ferramentas em punho, ela começou a demarcar a área, a terra sob seus pés parecendo fria e compacta. A pá, pesada em suas mãos, rasgava a superfície, revelando o solo escuro e úmido. A expectativa era um sabor amargo e doce na boca, uma mistura de nervosismo e a certeza de que estava no caminho certo. Ou assim ela esperava. Lúcia cravou a pá no solo pela primeira vez, a terra cedendo com um ruído abafado. O cheiro de umidade e raízes cortadas subiu até ela, um aroma terroso e denso. Ela escavava com um frenesi controlado, cada movimento calculado para não perder o foco. Suor escorria pela sua testa, embaçando sua visão, mas ela não parava. A luz da lanterna portátil dançava na escuridão, iluminando a cova que se aprofundava lentamente. A cada golpe, a esperança crescia, alimentada pela crença de que a benzedeira e o diário do coronel estavam certos. A noite parecia se estender, as horas se arrastando, mas a determinação de Lúcia era inabalável, impulsionada pela visão de um futuro melhor para seus filhos. As horas escorreram como areia entre os dedos. A cova, agora com mais de 1 metro de profundidade, não revelava nada além de terra, pedras e raízes. O entusiasmo inicial de Lúcia começava a minguar, substituído por uma sensação de desânimo crescente. Seus braços doíam, as mãos estavam cheias de bolhas, e a friagem da madrugada penetrava seus ossos. Ela revia mentalmente cada palavra do diário, cada linha, cada desenho, tentando encontrar o erro, a interpretação equivocada. A voz da benzedeira ecoava em sua mente. O coronel era astuto. Ele amava enigmas. A complexidade da busca estava se revelando muito maior do que ela imaginara. Um desafio que testava não apenas sua força física, mas sua resiliência mental. O primeiro raio de sol pálido espreitou por entre as montanhas distantes, revelando a exaustão no rosto de Lúcia. A cova vazia era um testemunho mudo de seu fracasso. Nenhuma caixa, nenhum sinal de tesouro. A decepção era um peso esmagador em seu peito, um fardo que a curvava. Ela recolheu suas ferramentas, a pá agora parecendo mais pesada, o som metálico reverberando em sua mente. A visão da cidade, despertando no horizonte, parecia zombar de sua tentativa. Era claro, sua primeira interpretação estava errada. O coronel havia sido ainda mais perspicaz do que ela supunha. Ou ela, Lúcia, havia falhado em decifrar a verdadeira essência de suas pistas. A derrota era amarga, mas não aniquiladora. De volta ao barracão, o cansaço não a permitia dormir. Lúcia abriu o diário novamente. Suas páginas agora ainda mais frágeis pelo manuseio constante. Ela repassou as anotações, buscando cada vírgula, cada traço, cada símbolo. Seus olhos ardiam, mas a mente se recusava a descansar. Havia algo mais, algo que ela havia ignorado ou subestimado. Talvez a estrela mais distante não fosse uma constelação, mas uma referência a um ponto cardial ou a um período específico do ano. A frustração se misturava com uma pontada de raiva. Raiva do coronel por ser tão enigmático. Raiva de si mesma por não conseguir entender. O desafio era um muro, e ela precisava encontrar a fenda. Foi então que, enquanto traçava um dos desenhos de constelação com o dedo, Lúcia percebeu algo estranho. Uma das estrelas no diagrama do coronel não era uma estrela. Era uma mancha quase imperceptível, um ponto ligeiramente mais escuro, um respingo de tinta que parecia intencional, diferente das outras que indicavam corpos celestes. Sob uma luz mais forte, o ponto revelava um padrão irregular, quase como um contorno. Não era uma estrela, era uma representação miniaturizada de uma rocha.
uma formação rochosa peculiar que ela conhecia bem, uma pedra de formato único perto do rio seco. A benzedeira falava da Pedra do Coronel, mas Lúcia nunca soube o significado exato. Um flash de compreensão, um novo caminho, uma segunda chance. Com a nova pista em mãos, um misto de cautela e renovada esperança preencheu Lúcia. A Rocha do Coronel, uma formação singular que se assemelhava a um punho cerrado, localizava-se à beira do rio seco, um afluente menor que serpenteava pelas terras mais baixas. O local era mais remoto e menos acessível do que o Morro da Coruja, exigindo uma jornada mais longa e mais árdua através da mata fechada. Ela esperou pela próxima noite sem lua, quando as sombras seriam mais densas e sua presença menos perceptível. A cada passo pela vegetação rasteira, o farfalhar das folhas sob seus pés era o único som, acompanhado pelo ritmo acelerado de seu próprio coração batendo contra as costelas. A paisagem era dominada por árvores antigas, cujas copas entrelaçadas formavam um teto escuro que mal permitia a passagem da pouca luz estelar. Lúcia navegou pelo terreno irregular, seus olhos fixos na silhueta imponente da rocha à distância. O ar era pesado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, uma fragrância selvagem e primitiva. A cada metro avançado, a sensação de que estava se aproximando de algo monumental se intensificava. Uma intuição poderosa que guiava seus passos. Ela parou brevemente, fechando os olhos, para absorver o silêncio profundo do lugar, que era apenas quebrado pelo zumbido distante de insetos e o eco de sua própria respiração, que parecia alta demais. Ao chegar à rocha, Lúcia examinou a superfície irregular, as marcas do tempo esculpidas na pedra fria. O diário mencionava a sombra do punho ao meio-dia, e onde a água sussurra segredos. Ela percebeu uma pequena fenda na base da rocha, quase imperceptível, oculta pela vegetação rasteira e pelo acúmulo de terra e musgo. Com as mãos, Lúcia começou a remover cuidadosamente a terra, seus dedos tateando a superfície. O coronel era astuto, mas não impenetrável. Ela sentiu uma protuberância, algo duro e liso, diferente da textura da rocha ou da terra. A adrenalina corria por suas veias, um choque elétrico de esperança. Seus olhos se arregalaram. Era o momento. Lúcia limpou mais terra, revelando a borda de uma caixa metálica enferrujada. O coração dela martelou no peito, um som que parecia ecoar pela noite silenciosa. Com a picareta, ela cuidadosamente removeu a terra compactada ao redor do objeto. De repente, a ferramenta bateu com um clang abafado e inconfundível. Não era o som de pedra nem de raiz, mas de metal contra metal. Um arrepio correu por sua espinha, misturando excitação e pavor. O som, embora discreto, parecia reverberar no silêncio da mata, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. A respiração de Lúcia engatou, seus pulmões lutando para puxar ar, enquanto a realidade da descoberta a atingia com força total. Com mãos trêmulas, Lúcia continuou a escavação, agora com uma intensidade febril. A caixa era de ferro forjado, robusta, e parecia ter sido projetada para resistir ao tempo e à umidade. Sua superfície estava coberta por uma espessa camada de ferrugem que a fazia parecer fundir-se com a terra. O peso e a densidade do objeto indicavam que não estava vazia. Ela correu os dedos sobre as gravuras desbotadas na tampa, talvez um brasão ou uma data. O cheiro de metal oxidado e terra molhada invadiu suas narinas, uma mistura pungente que só aumentava a sensação de estar desenterrando um pedaço do passado, um segredo que jazia oculto por décadas, aguardando pacientemente para ser revelado. O mecanismo de abertura da caixa era um cadeado complexo, quase corroído pela ferrugem, mas ainda visível. Lúcia tateou em busca de alguma pista no diário sobre como abri-lo, mas não encontrou nada direto. Com uma alavanca improvisada de um galho forte, ela aplicou pressão na lateral do cadeado. O metal gemeu com um guincho agudo e prolongado, um som que rasgou a quietude da noite. Ela sentiu a resistência do tempo e do ferrolho, mas sua determinação era maior. Com um último esforço, a alavanca cedeu, e o cadeado se partiu com um estalo seco, reverberando no ar.
O cheiro de mofo e metal velho, aprisionado por anos, escapou, e Lúcia sabia que estava a um passo de seu destino. Lentamente, com um misto de temor e euforia, Lúcia levantou a tampa pesada da caixa. Um facho da luz da lanterna dançou sobre o conteúdo, revelando um brilho dourado e cintilante. Lá dentro, cuidadosamente dispostas e protegidas por panos embolorados, jaziam pilhas de moedas de ouro antigas, joias incrustadas de pedras preciosas e um pequeno cofre de madeira entalhada. O ouro reluzia, absorvendo e refletindo a luz, criando um espetáculo hipnotizante de riqueza e história. O cheiro de veludo mofado misturava-se ao aroma metálico, criando uma atmosfera quase etérea. A visão do tesouro era avassaladora, uma recompensa tangível pela sua perseverança, um legado do passado que agora pertencia ao seu futuro. O tempo pareceu parar. Lúcia sentiu um nó na garganta. Os olhos marejados de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio e pura, avassaladora alegria. Era real. Tudo o que ela havia arriscado, cada noite sem dormir, cada gota de suor, cada momento de desespero e dúvida, culminava naquele instante. A visão do ouro era mais do que a prova de que o coronel existiu e que seus segredos eram verdadeiros. Era a materialização de uma esperança, a promessa de um futuro livre da opressão. A mente de Lúcia, antes sobrecarregada por dívidas e medos, agora vislumbrava um horizonte de possibilidades infinitas, um alvorecer para sua família e para sua comunidade, uma vitória conquistada com a força de sua própria persistência. Dentro da caixa principal, além das moedas e joias, o pequeno cofre de madeira continha documentos antigos. Eram títulos de propriedade de terras, certidões de posse do próprio vilarejo e registros financeiros que detalhavam as fortunas do coronel, tudo assinado e carimbado, com valor legal inquestionável. As moedas eram de diferentes eras, algumas espanholas, outras portuguesas, revelando a extensão dos negócios do coronel. As joias, braceletes, colares e anéis cintilavam com um esplendor que parecia desafiar o tempo. Era uma fortuna que excedia qualquer expectativa, capaz não apenas de saldar as dívidas de Lúcia, mas de transformar a vida de toda a comunidade, trazendo prosperidade e justiça a um povo sofrido. Lúcia observou o tesouro, sentindo o peso das moedas em suas mãos, o brilho das gemas, a fragilidade dos papéis antigos. Seu coração se encheu de uma determinação feroz. Aquela riqueza não seria apenas para ela, seria uma ferramenta de libertação. Ela se viu como uma guardiã de um legado, uma porta-voz da justiça. A opressão que pairava sobre a comunidade, as ameaças constantes do antagonista, o sofrimento de seus vizinhos, tudo isso poderia, finalmente, ter um fim. O valor do tesouro transcendeu o monetário. Ele se transformou em um símbolo de resistência, um farol de esperança que prometia uma nova era para todos aqueles que haviam sido silenciados e explorados por tanto tempo sob o jugo do poder. Com urgência, Lúcia começou a selecionar os itens mais cruciais, os documentos legais, algumas das moedas mais valiosas e as joias de menor volume, que seriam mais fáceis de transportar sem chamar atenção. Ela envolveu-os em seu próprio xale, formando um fardo precioso e pesado. A noite estava avançada e a necessidade de partir dali o mais rápido possível era premente. O restante do tesouro, o grande volume de ouro e outras riquezas, precisaria ser recuperado em outro momento, com mais segurança. O cheiro de terra, ouro e mofo ainda estava presente, mas agora misturado com o aroma da madrugada que se aproximava, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Mas também o perigo. Enquanto Lúcia se preparava para cobrir o restante do tesouro, um ruído seco e metálico ecoou na mata, quebrando o silêncio da noite. Era o som inconfundível de um galho quebrado, seguido por um sussurro abafado e o farfalhar de folhas. Seu corpo gelou instantaneamente. Não era o som de um animal. Era algo mais pesado, mais deliberado. Seu coração disparou, batendo descontroladamente contra suas costelas, e o gosto metálico do medo preencheu sua boca. O perigo que ela tanto temia, a sombra da opressão que a seguia, havia encontrado seu rastro.
Ela não estava sozinha. Alguém a observava e o tesouro que acabara de desenterrar agora a colocava em risco mortal. O som metálico, agora mais próximo, confirmava os piores receios de Lúcia. Uma sombra alta e imponente destacou-se da escuridão, seguida por outros vultos. O coronel Sabino emergiu com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos frios. Sua presença exalava um odor de pólvora e dominação, e a sensação de perigo tornou-se quase palpável. Ele havia seguido seus passos, pressentindo que a velha lenda guardava mais verdade do que ele gostaria. A lâmina de uma faca cintilou na mão de um de seus capangas, refletindo a pouca luz da lua, um aviso brutal do que estava por vir. Lúcia recuou, apertando o xale contra o peito, os batimentos cardíacos martelando em seus ouvidos. A batalha final estava prestes a começar, ali sob o véu da noite. O coronel Sabino deu um passo à frente, sua voz grave cortando o ar como um chicote. Os outros dois homens o ladeavam, suas sombras projetadas contra as árvores, aumentando a intimidação. Então a pequena Lúcia se tornou uma caçadora de tesouros, é? Ele zombou, os olhos fixos no volume que ela protegia. É uma pena que eu sempre chegue primeiro. Esse ouro pertence a mim, por direito, ou por força, se for necessário. Entregue-me agora. E talvez eu seja misericordioso. Ninguém precisa se machucar esta noite, a menos que você insista em ser uma tola e resistir àquilo que já está decidido. As palavras pendiam no ar, pesadas como chumbo, preenchendo o espaço com uma ameaça inegável. O ar ficou denso, carregado de tensão. Lúcia sentiu o frio do metal contra sua pele, os documentos e as joias dentro do xale. Ela ergueu o queixo, o olhar fixo no coronel, uma centelha de desafio brilhando em seus olhos. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas a visão daquele homem, o algoz de sua família e de tantos outros na vila, acendeu nela uma fúria silenciosa. Ela não seria mais uma vítima. Aquele tesouro era a esperança de sua comunidade, o futuro de seus filhos. Ceder agora seria trair tudo o que havia sofrido e o legado de seu marido. Ela cerrou os punhos, a determinação solidificando sua postura, pronta para defender o que era seu por direito. Lúcia deu um passo hesitante, não de recuo, mas de preparação. Sua voz embargada pela emoção, mas firme. Você não tem direito a nada aqui, coronel. Este ouro, esta terra, não são seus. Foram roubados, sim, mas não por mim. Eu encontrei o que é meu, o que é nosso, o que foi tirado de meu marido e de todos que viveram sob sua opressão. Eu não vou entregar isto a você. O desafio de suas palavras ecoou pela floresta, confrontando a arrogância do coronel. Ela sabia que estava em perigo mortal, mas a convicção de sua causa a impulsionava. Você pode tentar me tirar isso à força, mas saiba que a verdade virá à tona, e ela será muito mais poderosa que sua arma. No instante em que o coronel fez menção de avançar, um outro som rompeu a quietude. Desta vez, não era ameaçador, mas urgente. Galhos estalando rapidamente, e a voz inconfundível do advogado Mário ecoou, vibrante e autoritária. O coronel Sabino. Pare exatamente onde está. A polícia está a caminho e temos uma ordem judicial para sua prisão. Mário surgiu do meio das árvores, não sozinho. Ao seu lado, a anciã da comunidade, Dona Aurora, carregava os documentos que Lúcia havia entregue ao advogado antes de partir. Ela os havia preparado como um plano B. Temos provas irrefutáveis do seu roubo e da sua intimidação. Mário continuou, brandindo um papel carimbado. E seu reinado de terror acabou. A chegada inesperada de Mário e Dona Aurora mudou completamente o cenário. O coronel Sabino, que até então parecia invencível, viu seu sorriso arrogante desvanecer. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam uma mistura de choque e fúria contida. A presença do advogado, com a anciã como testemunha e os documentos legais em mãos, representavam uma barreira intransponível para seus planos. O farfalhar das folhas e o estalar dos galhos cessaram, substituídos por um silêncio pesado que anunciava o fim de uma era. O coronel percebeu que fora encurralado, sua autoridade desafiada, de uma forma que ele jamais esperara, no próprio terreno que considerava seu domínio absoluto. Em poucos minutos,
sirenes rasgaram a noite e viaturas policiais invadiram a clareira. Os oficiais, liderados por um sargento determinado, agiram rapidamente, cercando o coronel e seus capangas. Mário entregou a ordem judicial e o sargento, sem hesitação, anunciou a prisão do coronel Sabino por posse ilegal de terras, extorsão e a recente tentativa de agressão contra Lúcia, que fora testemunhada. As algemas estalaram, ecoando pela mata, um som de justiça há muito esperada. Lúcia observou, o xale ainda apertado contra o peito, sentindo uma onda de alívio e incredulidade. O monstro que aterrorizara sua comunidade por décadas estava finalmente sendo levado. O poder que ele exercia esfacelado. Os dias seguintes foram de intensa movimentação. O advogado Mário, com a ajuda de Lúcia e as valiosas provas encontradas, os documentos do baú, os registros de extorsão e os testemunhos da comunidade, construiu um caso sólido contra o coronel Sabino. O julgamento se tornou um evento marcante, com a história de Lúcia e o sofrimento do povo vindo à tona. O tesouro, catalogado e avaliado, serviu como evidência irrefutável do esquema de roubo de terras e bens do coronel. Cada moeda, cada joia, contava uma história de injustiça e cada documento desmascarava a teia de mentiras e violência que ele havia tecido por anos, sob o olhar complacente das autoridades. A condenação do coronel Sabino foi unânime. Ele foi sentenciado a uma longa pena de prisão por seus crimes, e todas as terras e bens que ele havia usurpado foram oficialmente restituídos à comunidade, com Lúcia sendo reconhecida como a legítima herdeira das propriedades de seu marido e guardiã do tesouro, agora legalizado. A decisão judicial representou não apenas uma vitória legal, mas um triunfo moral e espiritual para todos. As famílias que haviam sido expulsas de suas casas e as gerações que haviam sofrido sob a tirania do coronel, finalmente viram a justiça prevalecer. Era o fim de um capítulo sombrio e o início de uma nova era de esperança para a comunidade, um legado de coragem. A notícia da condenação e da restituição se espalhou como um fogo selvagem, trazendo uma celebração genuína e vibrante à vila. Lúcia, agora não mais a viúva oprimida, mas uma heroína, foi carregada em triunfo pelas ruas de terra batida. Seus filhos, antes privados de esperança, olhavam para ela com um orgulho radiante. A comunidade, reunida, reconhecia nela a personificação da resiliência e da justiça. O advogado Mário, Dona Aurora e tantos outros que se uniram à causa compartilhavam daquele momento histórico. Era um dia para lembrar, um dia para honrar a memória de quem lutou e um dia para sonhar com um futuro onde a dignidade humana não seria mais moeda de troca. Com o tesouro e as terras devidamente restituídas, Lúcia começou a materializar o futuro que seu marido sempre sonhou e pelo qual ela lutou com tanta bravura. Sua primeira iniciativa foi fundar uma escola para as crianças da comunidade, um lugar onde o conhecimento pudesse florescer, longe das sombras da ignorância imposta. Em seguida, estabeleceu um posto de saúde, garantindo que todos tivessem acesso a cuidados médicos básicos, algo que antes era um luxo inatingível. As construções foram erguidas com o trabalho da própria comunidade, que encontrou na solidariedade e na esperança a força para reconstruir, tijolo por tijolo, um novo lar para todos. Ainda mais, Lúcia investiu na infraestrutura básica, construindo poços artesianos para acesso à água potável e melhorando as estradas que ligavam a vila ao mundo exterior. Ela criou cooperativas de trabalho, incentivando a agricultura sustentável e o artesanato local, proporcionando empregos e dignidade para as famílias. O tesouro não foi apenas dividido, foi estrategicamente usado como capital semente para impulsionar a economia local e fortalecer os laços comunitários. Lúcia, com a ajuda de Mário e de um conselho eleito pela própria comunidade, garantiu que a gestão dos recursos fosse transparente e justa, um exemplo de administração para todos que haviam vivido na escassez. O impacto das ações de Lúcia reverberou por gerações. A vila, antes sinônimo de abandono e opressão, transformou-se em um farol de prosperidade e justiça social. As crianças cresciam com educação e saúde,
Os adultos trabalhavam com propósito, e a anciã contava histórias de uma mulher que, com coragem e determinação, mudou o destino de todos. O nome de Lúcia tornou-se sinônimo de esperança e resiliência, e o legado do tesouro, um símbolo de que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na capacidade de construir um futuro digno para si e para os seus. Este é o poder que reside na ação, na luta por aquilo em que se acredita e na fé inabalável. O florescer da comunidade, agora conhecida como Vila da Esperança, atraiu a atenção de diversas regiões, tornando-se um modelo de desenvolvimento sustentável e comunitário. Lúcia, embora mantendo a humildade, tornou-se uma figura inspiradora, sua história sendo contada e recontada, um testemunho vivo de que a justiça pode, sim, prevalecer, e que a força de uma mulher comum pode derrubar impérios de opressão. As plantações prosperavam, as crianças brincavam na escola, e os risos preenchiam o ar, antes carregado de medo. A comunidade não apenas se reergueu, ela se reinventou, mais forte, mais unida, sob a luz de um novo amanhecer, guiada pela luz de Lúcia. O tesouro não era apenas ouro e joias, era a promessa de um futuro, a semente de uma transformação, e a prova de que a maior riqueza reside na coragem de lutar por um legado de justiça, um legado que o tempo jamais poderá apagar.